Graças e paz, amados, vamos a mais uma edição do A Vida no Deserto. Essa série de estudos, ela tem sido muito edificante. Hoje vamos pensar sobre o fogo purificador, porque quem está no deserto, obviamente, vai se aproximar cada vez mais de Deus. Alguns, né? Quem quer. Outros, infelizmente, vão ficar no deserto. E agora há pouco estava conversando com a irmã Vanúzia, hoje à tarde, e ela mostrando a sua preocupação para com a igreja. A igreja, nesses dias de pandemia, está como se estivesse dormindo. Só que Deus está levantando uma nova geração que vai manifestar a sua glória e não a glória dos homens. Então vamos lá. Vamos pensar sobre esse fogo purificador a partir de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 3, que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, amados, que o Senhor aplique essa palavra e outros textos que haveremos de ler nessa noite ao meu e ao seu coração, e que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor para sermos aqueles separados na igreja do Senhor, que vão marcar vidas para também desejarem ser separadas, o remanescente fiel. Tá? Que o Senhor aplique ao meu e ao seu coração essa palavra e que você deseje mergulhar cada vez mais nas bênçãos do Senhor, porque Ele está levantando uma nova geração que vai manifestar essa sua glória, obviamente não a glória dos homens, um povo que espelhe o caráter de Deus, formando assim a sua imagem. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 20, versículo 21, ele diz o seguinte: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Percebam que existem dois tipos de vaso, o vaso para a honra e o de desonra, tá? E a palavra grega que define a desonra, né, ela tem um sentido de vergonha, um sentido de uma coisa vil. E para a palavra honra, o sentido da palavra grega é definido como preciosa. A honra é algo precioso. E Deus diz em Jeremias capítulo 25, versículo 19, o seguinte: se apartares o precioso, ou seja, a honra, né, do vil, a desonra, serás a minha boca. Olha que lindo isso. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Quantos estão na liderança hoje, né, totalmente descomprometidos em ser vaso de honra? Estão sendo seduzidos pela cegueira, pelo prazer, pelas coisas que as trevas, de forma sutil, vai colocando na vida das pessoas. Então, é importante a gente entender a definição de purificar, que o apóstolo Paulo traz aqui em forma a Timóteo, né? Dizendo que a ideia é clara: purificar é limpar completamente, é eliminar todas as impurezas. É por isso que Malaquias 3,3 diz: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão as ofertas justas ao Senhor. Então, esses filhos de Levi aqui do versículo 3 é uma referência, né, no Novo Testamento como sombra do sacerdócio real, que sou eu e você, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, que somos a igreja. Sendo que Deus compara a purificação do sacerdócio a um processo de purificação do ouro e da prata. Então, é importante a gente conhecer as características desses metais e o processo pelos quais eles são purificados. A gente vai falar apenas do ouro, já que o processo de purificação, tanto do ouro como da prata, são praticamente iguais. O ouro, ele tem aquela cor amarelada, né? O metal brilhante, ó, e é encontrado na natureza sempre em pequenas quantidades, mas
ele não é totalmente puro como está aqui, né? Só que depois de purificado, o ouro se torna macio, ele se torna flexível, ele se torna livre dos elementos corrosivos e de outras substâncias impuras. Quando ele é misturado no seu estado natural com outros metais, como bronze, como ferro, como níquel, aí ele se torna duro, se torna inflexível e se torna corrosivo. E essa mistura é chamada de liga. Então, quanto maior a porcentagem de bronze, de ferro e de níquel, maior a inflexibilidade do ouro. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor a liga, maior a flexibilidade e a maciez do ouro. Então a gente tem aqui um paralelo espiritual. O coração sincero diante de Deus é como ouro puro. E como ouro puro, é manso, é tenro, é amoldável, né? Olha o que diz Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação. E no versículo 13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o pecado aqui é a liga, que quando está agregada ao ouro, vai tornar o coração do servo de Deus endurecido. E aí vai ter uma falta de ternura, que vai criar no indivíduo uma insensibilidade e vai incapacitar ele a ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas, né, estão envolvidas em situações de engano, aí vem o esposo, diz para a esposa, não quer ouvir, vem a esposa, diz para o esposo, não quer ouvir, vem um filho, fala para um pai, não quer ouvir, vem um pai, fala para o filho, não quer ouvir. Então, lamentavelmente, esse é o problema de muitos irmãos na igreja. São pessoas que têm uma aparência de santidade, uma capa, mas não têm o coração terno e nem o coração manso. Já não ardem de paixão por Jesus. Aquele ardor que os consumia de amor a Deus, né, foi substituído pelo amor egoísta, que busca o quê? Prazer, carne, conforto, benefício, acreditando, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né, que a piedade é fonte de lucro. Tristeza isso, viu? Essas pessoas, elas querem apenas os benefícios da promessa e deixam de lado o doador das bênçãos. Estão enganados, estão enganando pessoas, estão caindo e estão permitindo que outros caiam, porque estão se deliciando com as coisas do mundo, achando que têm direito ao céu. Tiago 1,27 adverte sobre isso. Ele diz, a religião pura e sem máculas para com o nosso Deus e Pai é esta, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o Senhor vai retornar para uma igreja pura e sem mácula. É o que diz Efésios 5,27. Então, uma igreja cujo coração não esteja contaminado com o sistema mundano é essa que Jesus vem. Uma característica do ouro é a sua resistência à corrosão. Tem, 41 anos essa aliança. E está do mesmo jeito. Enquanto outros metais perdem o brilho, né, devido às mudanças atmosféricas, o ouro permanece inalterável. O bronze, né, é muito parecido com o ouro, mas ele não tem o mesmo caráter. Quanto maior a porcentagem de substâncias impuras no ouro, mais suscetível à corrosão ele vai se tornar. Quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que o mundanismo entrou nela com sua cultura, com sua influência, e levou a igreja a perder o seu brilho. Tá? Na maioria dos casos. E os valores cristãos, infelizmente, estão contaminados pela cultura do mundo. As pessoas, elas se tornam cada vez mais insensíveis às realidades espirituais e passam a viver sem sentir a necessidade de purificação. É por isso que Malaquias, capítulo 3, versículo 3, nos mostra a maneira como Jesus vai purificar, ou seja, vai purgar, vai retirar a escória, né, da sua igreja que tem a influência do mundo. Da mesma maneira, né, como se purifica o ouro. No processo da purificação, o ouro é moído e depois é misturado a uma substância que ela é uma substância que catalisa. Tá? O ouro e essa substância, eles são levados ao fogo e são derretidos sob intenso calor. E a liga ou as impurezas, elas são atraídas a esse elemento catalisador e fica na superfície. O ouro, que é o material mais pesado, vai ficar no fundo. Enquanto as impurezas ou as escórias, tais como ferro, zinco, cobre, juntamente com o catalisador, vêm à tona e são removidos. Olha o que Deus fala na purificação. Isaías 1, 25 e 26.
voltarei contra ti a minha mão. Purificar-te-ei como com potassa das suas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, ou seja, os seus líderes, como eram antigamente. Os teus conselheiros, ou seja, os cristãos, os anciãos, como no princípio. Depois se chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então, que tipo de fogo Deus vai usar para nos purificar? A resposta está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Veja lá, ó. Nisso exultais, perdão, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Deus utiliza o calor intenso das nossas lutas, das nossas tribulações, né, das provações, e agindo assim ele nos purifica, separando as impurezas do nosso caráter e abrindo o campo para que o seu caráter se desenvolva na nossa vida. Então, uma outra característica do ouro, em seu estado de pureza, é a sua transparência, né? Definida pela capacidade de se ver como se fosse através de um vidro. Às vezes, olha, você olha aqui e você vê, eu estou me vendo aqui dentro, né? Então, Apocalipse 21, 21 diz, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Depois de purificado pelo fogo das tribulações, a gente se torna transparente. Um vaso transparente não busca glória para si, não tem coisas escondidas, não anda em prejuízo para com a relação familiar. Então, no entanto, amados, o que a gente traz? A gente traz glória, né? Se somos transparentes, a gente traz glória em nós. A nossa transparência faz com que a gente seja um vaso imperceptível. Depois que a gente for purificado, o mundo vai voltar a ver o quê? Jesus em nós. Então, amados, Isaías ele amplia essa ideia aqui quando ele diz, ó, Isaías 48, versículos 10 e 11. Eis que te acrisolei, mas depois disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Olha que lindo. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Olha que lindo. O nome do Senhor jamais vai voltar a ser desonrado por causa da corrupção do pecado, né? E devido à corrupção que aqueles que confessam o nome dele estão envolvidos. Então, essa fornalha, ou seja, esse fogo aqui mencionado, não é um fogo palpável como o que purifica o ouro. São as aflições que vêm sobre uma pessoa. Você pode estar vivendo um momento muito sério na sua vida, muito triste, como líder, né? Ou até como servo, como ovelha. Você que é líder também é servo e é ovelha. E você precisa ajustar a sua vida para com Deus. É tempo de fazer isso. Porque se você estiver tentando aperfeiçoar você mesmo com as suas desculpas, você não vai ver resultado algum. Infelizmente, né, muitas denominações elas surgiram exatamente na tentativa de formar um povo santo. E tudo que elas conseguem fazer é escravizar ainda mais as pessoas no legalismo. A santidade é fruto do trabalho de Deus, do Espírito Santo de Deus, e não da restrição exterior da carne. A graça, ela é concedida aos humildes e não aos orgulhosos. Então o orgulhoso acha que pode se santificar sem a ajuda de Deus, apenas seguindo regras e costumes. Mas o humilde, ele sabe que não é assim, que depende única e exclusivamente da graça e da força do Senhor. É por isso que a pessoa humilde, ela busca um relacionamento com Deus, sabendo que somente assim vai receber poder para obedecer às suas leis. Então, amados, eu gostaria de concluir convocando você a reconhecer que esse é o tempo de Deus para você. Quando o fogo das tribulações, né, vão lamber a sua vida. E quando isso acontecer, não fique zangado. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus tem propósito em tudo isso. Examine seu coração. Permita que Deus separe o precioso do vil. Tenha sempre em mente que o refinamento vai fortalecer e melhorar o que já é bom, afastando aquilo que te enfraquece e te corrompe. Então, esse é tempo de purificação e deve ser saudado como algo bom que fará de você um vaso de honra. Fique com Deus.